Olá, meu líder de esperança, você que faz parte aqui do grupo Universidade dos Líderes. Nós estamos gravando aqui para vocês hoje o tipo de sermão que é o sermão expositivo. É um tipo de sermão mais difícil, a gente queria estar ao vivo com vocês, mas como estamos no período dos 10 dias de oração, a gente resolveu preparar esse vídeo aqui para você. Espero que você aproveite de montão, aproveite cada momento aqui. Você pode pausar, pode repetir, pode ouvir novamente e quem sabe você consiga aí preparar o seu primeiro sermão expositivo. Então, o que é o sermão expositivo? Para saber o que é e como preparar um tipo de sermão que é chamado de sermão expositivo, antes de tudo, temos que ter uma atenção agora para, no momento da pregação expositiva, o pregador, ele deve ser uma pessoa que se esforce para apresentar o verdadeiro sentido do texto bíblico. Então, você deve se esforçar para realmente mostrar para o teu auditório o verdadeiro sentido do texto bíblico. Agora, é importante que você saiba uma coisa, ou seja, esse tipo de sermão, o sermão expositivo, é o tipo de pregação que mais tende a ser fiel ao texto. O texto escolhido para pregar pode ser um milagre de Jesus, uma parábola, um episódio, uma cena bíblica ou até mesmo um salmo. Mas o importante é que, neste momento, você vai extrair ali desse texto, que não é um texto curto, geralmente é um texto com 12, 10 versículos aí, ou 13 versículos, é um texto extenso, é uma perícope, ou seja, é uma parte que tem um início e um fim de uma história, onde você vai poder então, através desse texto, montar o seu sermão expositivo. No sermão expositivo, o pregador ele deve extrair do texto o contexto e as informações. Então, sempre do texto é que vai sair o contexto e as informações para você, então, ter a sua argumentação no seu sermão expositivo. Deixando que o texto e o contexto determine o conteúdo do sermão. Muitas vezes a pessoa foge do parâmetro do que está dizendo o texto para colocar a sua própria ideia. Eu acho que é assim, eu acho que é por isso. Essa teologia não existe, a teologia do achismo. Tem que deixar que o texto diga o que realmente é para ser dito ali naquele momento em que você expõe ali o teu texto que você escolheu para fazer o teu sermão expositivo. É aqui que está agora o poder e o grande desafio desse sermão. Explorar o conteúdo do texto, tirar ali as informações, tirar ali os pressupostos, a tese daquele texto que você escolheu. O sermão expositivo ele tem algumas características e eu quero expor aqui para você, através dessas lâminas aqui, os tipos de características que nós encontramos em confeccionar um sermão expositivo. Algumas características distinguem a pregação expositiva genuína das demais formas de sermões. O sermão expositivo, ele deve trabalhar o texto base dando ênfase a ele, ao texto. Pode haver alguma referência ou outra de outros textos, mas apenas para ilustrar ou reforçar o texto base que você já escolheu. Então, lembre-se disso. Pode-se haver algumas referências a outros textos, sim, pode, mas com o único propósito, apenas ilustrar ou reforçar o texto que você já escolheu para a sua pregação expositiva. Um outro detalhe do sermão expositivo é que ele é fiel ao texto. O sermão expositivo, ele sempre será fiel ao texto. Isso é, o que em teologia nós chamamos de integridade hermenêutica. É uma integridade hermenêutica que existe no sermão ao ele ser fiel ao texto. Ou seja, ele respeita as regras de interpretação bíblica. Qualquer tentativa de forçar o texto ao dizer o que na realidade não diz, constitui distorção
bíblica. E a gente não quer isso, a gente não quer distorcer a Bíblia. A gente quer ensinar a Bíblia. A gente quer expor a tese, as ideias, o pensamento que você formulou daquele sermão expositivo. Você quer simplesmente que ele seja fiel à Bíblia e que ele realmente esteja ali falando o que a Bíblia realmente quer nos dizer. Então, tome cuidado com isso. E qualquer que seja a tentativa de forçar o texto aí a dizer o que na realidade não está dizendo o texto bíblico, ok? Vamos prosseguir um pouquinho. Eu posso dizer mais para você que o sermão expositivo ele tem coesão. O que é isso? Coesão. As diferentes partes da mensagem devem estar ligadas e unidas entre si. Isso é coesão. Quando uma parte faz ponte para outra e faz sentido a ponte que a pessoa faz, isso se chama coesão. Então o sermão expositivo ele vai sempre ser acompanhado de uma coesão, porque as ideias precisam estar relacionadas umas com as outras para promover a unidade. Então, dar a mensagem um tema único, nada de temas vagando ali no meio do seu sermão expositivo. Apresente um tema único, por isso que deve haver coesão na ponte que é feita para você então apresentar a argumentação de uma explanação de uma outra parte do texto, ok? Ainda mais, o sermão, ele sendo um sermão expositivo, ele tendo essa coesão, portanto procura-se no texto as ideias que reforçam o mesmo pensamento. Você vai procurar dentro do texto uma ideia que reforça o mesmo pensamento. E eu vou dar um exemplo aqui nessa lâmina agora. Veja no exemplo abaixo aqui, agora nesse exemplo. Eu vou falar sobre tentação. Um exemplo aqui de um tipo de sermão expositivo, um esboço só sobre tentação. Então veja comigo aí, acompanha a lâmina aqui. No Evangelho de Mateus, do versículo 1 ao 11, capítulo 4 do Evangelho de Mateus, nós vamos ter lá um tema sobre tentação. Então o tema é sobre tentação e o tema que eu vou colocar nesse sermão é: em Cristo podemos vencer as tentações. Então, se eu vou tirar ideias deste sermão sobre que em Cristo eu posso vencer as tentações, eu vou usar o que está incluído a ideia dentro do próprio texto. Então, eu posso pegar do versículo 3 ao 4 aqui e vejo aqui que a primeira tentação que eu posso argumentar é uma tentação física. E aí eu trago agora aqui uma ideia, uma explanação sobre essa tentação física que é apresentado aqui no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 4. É bom que você leia para você conhecer o contexto, as informações que estão contidas aí neste capítulo 4. Eu vou abrir a Bíblia aqui e vou ler para você se contextualizar, tá bom? Vai ficar um pouquinho grande por isso o vídeo, mas a gente vai se contextualizando aqui diante deste Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1 ao 11, que diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você pode argumentar que a partir do verso 3 até o verso 4, que Jesus ele está aqui, primeiro, passando por uma tentação física. Por quê? Jesus, em estigmas humanos, ele também, por ser Deus, Jesus, e por se tratar aqui de um jejum espiritual, que a gente denomina esse jejum como um jejum sobrenatural, porque Jesus ele fica aqui, o texto informa que ele fica 40 dias, né? E a gente pode tirar alguns pressupostos aqui que eu mesmo, quando eu leio esse texto e examino ele, eu começo a buscar aqui pressupostos que esse jejum, ele, ainda que seja considerado um jejum sobrenatural, eu não creio, eu sou forçado aqui a entender que Jesus ele não teve sede, mas ele teve fome. Então, portanto,
eu acredito que por ele sentir fome e não sede, eu posso dizer aqui com base em outras argumentações dentro desse texto, que o jejum sobrenatural aqui foi só de alimento, não de água. Ele não se absteve de água. Possivelmente lá no monte tinha fontes de água. E ele se alimentou, ele não se alimentou de pão, mas não teve sede, porque tinha água. E você vai ver que a tentação foi em busca do alimento físico aqui, do pão. Então essa primeira tentação ela fica bem clara, e o texto diz isso, que é uma tentação física, porque está agora aqui oferecendo pão, entendeu? Quando Jesus disse que ele estava sentindo fome. Então esse texto fica claro. Agora a segunda argumentação eu vou tirar aqui do próprio texto, tá? Que é a partir do versículo 5 ao 7, que eu vou dizer o seguinte: a segunda tentação que Jesus teve foi a tentação psicológica. E aí eu leio para você aqui o versículo 5 até o 7, que diz assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará ao teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, aqui Jesus ele sofre uma tentação psicológica, porque o diabo desafia Jesus a pular do pináculo, dizendo que aos anjos são dado ordem ao respeito de Jesus para que ele não tropece e não caminhe. Eles estão ali para guardá-lo, para protegê-lo. Então essa tentação ela pode ser colocada como uma tentação psicológica, porque mexeu com o desafio. Olha, você não tem coragem então de pular, você pula que você vai ver que os anjos vão te segurar. Você não tem coragem de experimentar, de tentar aí? E aí Jesus ele tem uma resposta, né? Que é: não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito também isso: não tentarás. De todas as formas aqui Jesus ele usa a Bíblia, porque ele diz: olha, está escrito. O diabo também usa a Bíblia. Eu posso argumentar isso na minha dissertação, na minha tese, que o diabo ele também conhece a Bíblia, e que geralmente o diabo nos tenta naquilo que ele conhece da palavra de Deus. Agora, a terceira informação que eu posso dar para o meu público desse sermão aqui, falando sobre em Cristo podemos vencer as tentações, terceira tentação é a tentação espiritual. E aí eu vou levar você a meditar no versículo 8 ao 10, que diz o seguinte: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E aí o versículo 11 finaliza essa perícope, né? Isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então podemos ser vitoriosos na tentação. Em Cristo nós podemos vencer, porque em Cristo nós encontramos o escape aqui para vencer com o assim diz o Senhor, o que diz a Bíblia. O diabo ele foi vencido, diz que ele sumiu aqui desse contexto, veio os anjos e agora veio servir ao Senhor. Mas isso me leva a sustentar agora esse sermão, baseado em Mateus capítulo 4, verso de 1 a 11, em um outro texto bíblico, diz: olha, se você resistir à tentação, o diabo fugirá de vós. Resistir à tentação e ele fugirá de vós. Foi o que aconteceu aqui. Jesus resistiu por 3 tentações e o diabo fugiu. Então em Cristo nós podemos vencer as tentações quando nós colocamos as estratégias que Cristo usou para vencer o diabo. Ele venceu com a palavra. Agora o sermão expositivo ele tem movimentação. Você precisa entender isso, que o sermão expositivo ele tem movimentação. Para que seja atraente, o sermão expositivo ele tem que ter movimento, ou seja, o ouvinte deve ser conduzido de um ponto de partida a um ponto de chegada. Se o pregador está falando da cura do cego Bartimeu, por exemplo, o ouvinte precisa acompanhá-lo nessa trajetória. Ou seja, acompanhar a história da passagem do início ao fim, para poder ter conexão. Então o sermão
ele se torna um sermão expositivo onde ele tem movimentação, porque você consegue ver essa movimentação, o ouvinte consegue acompanhar o raciocínio lógico do teu sermão. Agora, além disso, o sermão expositivo, ele precisa ser um sermão que tenha eficácia. A eficácia do sermão expositivo, ela leva o ouvinte a aprender mais com esse tipo de sermão. Apesar de ser o mais difícil de pregar, esse sermão é o que penetra na alma com mais poder. Esse tipo de sermão extrai do texto bíblico não apenas a ideia central, as divisões, as subdivisões, mas o próprio espírito do texto está contido ali. Então, fazendo o ouvinte reviver as circunstâncias e o sentimento que produziram aquele texto. É maravilhoso esse tipo de sermão. Ele traz essa eficácia, o ouvinte compenetra-se nesse tipo de sermão, ele se encaixa no texto, ele se vê no texto, e é isso que é maravilhoso para quem prepara um tipo de sermão expositivo, porque tem toda essa eficácia. Agora eu deixo para você hoje, na aula de hoje, alguns temas aqui, algumas divisões, um esboço de pelo menos 3 sermões. Esse de São Mateus, do Evangelho de Mateus, e esse aqui de um outro evangelho, Evangelho de Lucas também, a visão de Bartimeu, né? E vou deixar para você também aqui um outro esboço de sermão, que é o andar do crente, tá bom? Não tá aqui tá só os versos, mas eu vou botar a passagem bíblica para vocês entenderem aqui o sentido de cada sermão desse, para você preparar aí, uma dica, tá bom? Espero que você entenda, espero que você aproveite, espero que você tenha compreendido, espero que você tenha entendido qual é o desejo de Deus ao você se preparar, para preparar tipos de sermões como esse aqui, o expositivo. A gente já falou sobre o textual, já falou sobre o sermão também temático, e que esses sermões enriqueçam a sua vida para que você apresente de forma dinâmica para a igreja, para que você seja um tremendo pregador nas mãos de Deus. Eu te aguardo até a próxima aula, o próximo bate-papo aqui na Universidade de Líderes.